Pelas orações. Vamos para a palavra? Amém? Vamos ler o Salmo 23? Quem achou o Salmo 23, diga aleluia. Quem está cansado, diga amém. Então Jesus vai te renovar nesta manhã. Porque o cansaço pode vir, mas Jesus é o renovo, amém? Diz assim o texto sagrado: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me na vereda da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse, ele não anda, mas ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado consolam-me. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. Agora olhe para alguém que está sentado do seu lado e diga assim: Hashem. Ai, fala com voz de autoridade. Hashem. Não é Shem não, viu? É Hashem. Roi. Lo. Ersar. O Senhor, Adonai, é o meu pastor e não me faltará. O Senhor é o meu pastor e não me faltará. O livro dos Salmos, ele sem dúvida nenhuma é o livro mais conhecido de toda a Bíblia Sagrada. Os Salmos, ele tem 150 salmos que formam a coletânea de um livro que é conhecido, amado, lido, estudado, recitado e, acima de tudo, cantado por muitas pessoas e durante muitas gerações. Os Salmos, ele se tornou conhecido porque ele demorou um período de aproximadamente 1000 anos para ser escrito todos os salmos. Ele vai à sua escritura desde o tempo do Êxodo, da saída do povo de Deus, que Deus operou com grande livramento. Ali quando Moisés, através do poder de Deus, abriu o mar vermelho e passou a pés enxutos. Nesse momento nasce o livro dos Salmos. Porque Moisés, quando olha para o livramento divino, ele entende quem é o Deus que dá livramento e ele vai entoar um louvor a Deus. Só que os Salmos, ele atravessou gerações. E o último salmo que possivelmente foi escrito é o Salmo 137. O Salmo 137 também é um salmo de momento de muita alegria para o povo de Deus, porque agora o povo de Deus vai se lembrar do livramento que Deus deu. O Salmo de número 137, os escritores teólogos, rabinos, doutores da palavra vão dizer que foi escrito dentro de um cativeiro. Olha o contraste. O primeiro salmo escrito é quando Deus dá o livramento. O último salmo escrito não é num momento que Deus está dando o livramento, mas é quando nós estamos, ou quando o povo de Israel estava dentro do cativeiro babilônico por volta do ano 586 antes da era cristã.
O salmo vai começar dizendo assim, olha, junto aos rios da Babilônia. Ali nós assentávamos e chorávamos, se lembrando de Sião. Porque quem canta entende que há momentos que serão necessário cantar, glorificando a Deus por muitas bênçãos e por muitos livramentos. Só que quem canta tem que ter a sensibilidade de entender que isso é um louvor de gratidão a Deus. Então, eu não canto quando eu estou feliz, mas eu canto quando eu tenho a convicção de entender que, embora existiram momentos de alegria e de tristeza, ainda assim eu tenho um Deus, e este Deus pode transformar a minha vida e mudar a minha história. Então, não canto eu por alegria ou por tristeza, mas canto eu por convicção que o Deus que está comigo nos momentos de alegria também é o mesmo Deus que me sustentará nos momentos de dor, de tristeza, de angústia e até de solidão. E ele abrange um período de cerca de 1000 anos. Ele rompe os anais da história. E é interessante notar que os Salmos ele tem algumas características peculiares. Entre elas, é um livro que foi escrito por reis, eu sinto a graça de Deus, filósofos, poetas e também por gente simples. É um dos poucos escritos que você consegue ver uma diferença social e intelectual muito grande. Porque foi escrito, por exemplo, 74 salmos é de autoria davídica. Davi, ele vai escrever em vários períodos da sua vida. Davi, ele escreve quando ele está sentado no trono. Davi escreve quando ele está sendo perseguido. Davi escreve antes de se tornar o Davi da Meller, o grande rei Davi. Davi, ele entende que não é a sua condição social que faz com que ele adore a Deus, mas é a condição da sua alma em servidão ao Senhor que faz ele em todos os momentos ter um louvor pronto aos seus lábios para adorar o nome do Senhor. Etã, por exemplo, desconhecido para nós evangélicos, mas conhecido no meio secular e no meio rabínico, ele vai escrever um salmo. Davi escreve 74, Salomão escreve 2 salmos, estando assentado no trono, filho de rei, também rei. Moisés escreve 1 salmo, os filhos de Coré escrevem 9 salmos, Asaf escreve 14 salmos. Só que existem também aqueles salmos, cerca de 50 salmos, que não tem um escritor associado. Salmo de gente anônima. Salmo de quem não tem um nome conhecido ou reconhecido, mas tem um louvor nos lábios para adorar ao Senhor. Porque tem gente que acha que para poder cantar ao Senhor, adorar ao Senhor e louvar ao Senhor, precisa de ter uma capa de CD, precisa de ter um single no YouTube, ou ter um nome conhecido, ou muitos seguidores. Mas quem entende o valor da adoração, entende que mesmo não sendo conhecido, que mesmo não tendo fama e nem reconhecimento de ninguém, ainda assim tem nos lábios uma adoração ao Senhor. Então nesta manhã você pode glorificar este Deus, porque mesmo não sendo conhecido de ninguém na terra, Ele te conheceu, te escolheu e te salvou para um grande propósito de adorar o seu nome. O livro dos Salmos, ele se torna conhecido também no meio secular. Ele vai ser citado por poetas, ele vai ser associado até nas peças de Shakespeare. Até Shakespeare, nos seus escritos, nas suas peças teatrais, ele vai citar o livro de Salmos.
Aristóteles vai dizer que usava o livro de Salmos como inspiração para os seus discursos. Existem muitos homens ao longo da história que citou o livro dos Salmos e a sua importância. E é interessante notar que o livro dos Salmos, ele tem algumas singularidades. Porque existem salmos que foram escritos, por exemplo, como instrução. Existem salmos que foram escritos como lamento, mas todos os salmos, eles foram escritos no intuito de serem acompanhados com melodia, e eles foram escritos como sinônimo de oração. Porque tem gente que acha que para orar não pode cantar. Tem gente que acha que o período de oração é apenas uma recitação. Mas um adorador, ele consegue, mesmo sabendo que é uma música, ele consegue fazer dessa música uma oração, uma intercessão e uma adoração. Nossa. Aleluia. E entre todos os salmos, qual é o salmo mais conhecido da Bíblia Sagrada? Sem dúvida de erro. Sem margem para erro. O salmo mais conhecido, sem dúvida nenhuma, é o Salmo 23. Se você pegar as autoestradas do Brasil, você com certeza vai encontrar pelo menos um caminhoneiro que vai estar dizendo lá no seu caminhão: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mesmo não sendo evangélicos, cristãos, judaizantes, existem pessoas que conhecem o Salmo 23 e que até no momento de dor cita: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que quando nós olhamos para o Salmo 23, nós vemos que Davi, embora ele alcançasse muitos status, o Salmo 23 não está retratando Davi como um pastor. Mas o Salmo 23 retrata Davi como uma ovelha. Mesmo ele tendo alcançado vários títulos ao longo da sua vida. Davi, por exemplo, ele alcançou títulos que talvez para muitos de nós seriam inalcançáveis. Davi, a Bíblia Sagrada vai dizer no livro de 1 Samuel, capítulo de número 13, que Davi, ele vai ser considerado pelo próprio Deus um homem segundo o seu coração. No capítulo de número 16, antes de Davi tornar-se para muitos um grande guerreiro, a Bíblia Sagrada vai dizer que vão chamá-lo para tocar harpa no palácio. Que o rei Saul não está interessado em quem tem unção para tocar. Porque o texto é claro em dizer que Saul vai pedir para que tragam para ele alguém que toque bem. Porque tem gente que não conhece o poder de um louvor profético e acha que o que faz um louvor ser profético é ele ser tangido, tocado muito bem. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer que os empregados de Saul, o rei Saul, vão se apresentar e vão dizer a respeito de Davi. E o texto sagrado vai dizer que quando eles falam a respeito de Davi, eles falam assim: olha, existe um jovem de gentil presença, sisudo em palavras, que toca bem, é guerreiro, mas a maior característica dele é que o Espírito de Deus está com ele. Ei, meu irmão, eu vim te animar a adorar ao Senhor nesta manhã. Talvez você não consiga tocar nada além do que uma campainha, mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Sabe o que é? O Espírito de Deus está com você e ele te ungiu para ser um adorador. E vão chamá-lo. Só que quando chama este jovem, o 8º filho do Efratita Jessé, o filho mais novo de Jessé, nascido na cidade de Belém, feito pastor de ovelhas de um pequeno aprisco,
de um lugar montanhoso e árido, vão descobrir que ele, embora não tenha o título de guerreiro, como os seus 3 irmãos mais velhos, que faziam parte do grupo seleto dos guerreiros mais importantes de Israel e do exército de Saul, ele ainda assim já tinha aprendido a matar urso e leão. Porque antes de matar gigante, a gente aprende no campo a matar urso e a matar leão. Tem gente que não entendeu, mas eu vou te ajudar. Porque você nunca começa, meu irmão, matando um gigante. Sempre você vai começar no lugar que você está, no meio do campo que você está. Antes de ser levado na presença de Saul para matar um gigante e ser reconhecido, Deus vai começar a te usar lá naquele pasto, sabe? Lá no meio das ovelhas, para matar urso, para matar leão e para defender o rebanho. E Deus está dizendo para você, o primeiro passo você começa matando aqui, depois Deus te leva para lá para matar os gigantes de lá. A Bíblia Sagrada que se apresenta a ele. E quem não tem costume de matar urso e leão no anonimato, talvez se encante com as vestes de Saul. A Bíblia Sagrada diz que fazia 40 dias de jactância. E agora, Golias, ele afrontava o exército, a nação, o rei e até o Deus de Israel. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o seu pai Jessé manda que Davi vá até o campo de batalha, leve uns pães, uns queijos, para poder saber como estavam seus irmãos, homens de guerra, acostumado com batalhas, composto com cargo, com arma, com lança e sem coragem. Porque para matar gigante tem que ter coragem. Porque tem gente que um dia que vê o gigante se amedronta com as coisas que o gigante fala, se amedronta com as coisas que o gigante faz e volta para trás e não quer lutar a batalha. Mas quem entende que não vai na força dele, meu irmão, não se acovarda por causa de gigante, mas ele vai para a frente da batalha entendendo que não está afrontando você, mas está afrontando o Deus vivo. A Bíblia Sagrada diz que ele chega e olha no campo. E o gigante está afrontando e dizendo assim: eu necessito apenas de um homem. De alguém que se disponibilize a lutar comigo. E ele começa a afrontar ao Deus vivo. Porque tem gente que acha que as suas atitudes estão afrontando a você. Mas atitudes dele não está afrontando você, está afrontando o Deus vivo que luta por você. A Bíblia Sagrada diz que Davi olha e fala: quem é esse incircunciso? Sabe o que significa incircunciso? Incircunciso naquele contexto significava que alguém que embora tivesse lança, que embora tivesse escudo, que embora tivesse armas de guerra, que embora tivesse título de guerreiro, que embora fosse invencível, que embora tivesse fama, não estava dentro do pacto da aliança da Brit Milá. Vou explicar. O que é a Brit Milá? A Brit Milá é um pacto que o Eterno faz com o seu povo. É uma aliança que Deus faz na carne do homem. Tira o prepúcio do homem, porque o pacto tem que ser na carne. Para que todas as vezes que o homem olhasse para a sua fragilidade, para a sua intimidade, ele entendesse que ele tinha um pacto feito com Deus através do próprio sangue dele. Então, quando ele olha alguém que está afrontando não a ele, não ao exército, não ao título, não a Saul, não a ninguém, ele entende o grau do problema que Golias está arrumando e vai dizer assim: olha, quem é esse para afrontar
o Deus vivo. Quem é esse incircunciso? Em outras palavras, ele estava dizendo assim: olha, Golias, você pode ser grandão. Olha, Golias, você pode ter até fama. Olha, Golias, você pode ter o seu nome conhecido, reconhecido. Todo mundo tem medo de você. Mas tem uma coisa para te dizer: eu estou debaixo de uma promessa e de uma aliança. Ei, meu irmão, se eu fosse você, começava a glorificar, porque você está debaixo de uma aliança feita pelo sangue do próprio Deus. E você conhece bem a história. Ele pega 5 pedras. Ele pega 5 pedras não é porque ele é ruim de pontaria. Ele pega 5 pedras porque tinham restado 5 gigantes. Embora apenas um está no campo de batalha, Davi está preparado para matar todos os gigantes que passarem por sua vida. Nesta manhã eu desci como profetisa do Senhor sobre a sua vida para profetizar sobre a sua casa, sobre a sua história e sobre a sua parentela. Não pega apenas uma pedra porque não tem apenas um gigante. Existirão vários momentos que vários gigantes se levantarão na sua vida para poder te afrontar. Mas Deus está dizendo para cada gigante que se levantar, Deus já preparou uma pedra tirada do ribeiro para poder te ajudar e a tua vitória chegar. Está preparado. Só que vamos para o Salmo. O Salmo de número 23 foi escrito por um jovem ruivo de cerca de 17 anos de idade, que por causa dos escritos do Salmo 51, acreditam-se que, embora este jovem matasse ursos e leões e até gigantes, este jovem, o 8º filho do belemita efratita Jessé, segundo os contos rabínicos, era considerado um bastardo. Era considerado um filho que foi feito, gerado em iniquidade, e em pecado concebeu a sua mãe. Então, por causa do Salmo 51, que Davi também escreve dizendo a sua condição, é atribuído a ele este título de bastardo. Não são relatos bíblicos, são contos rabínicos por causa do contexto do Salmo 51. O fato é que não existia um pastor de final de semana. Não existia alguém que ia para o campo para passear. Não tinha nada para fazer, final de semana vou pastorear a ovelha. Não existia pastor de final de semana. Não existia pastor que queria ser pastor um dia e no outro dia não queria mais ser pastor por causa do trabalho árduo do campo. O fato é que existiam pastores, e esses pastores, eles tinham que ter algumas características especiais para poder ser pastor. Primeiro, ele teria que ser criado no campo. Ele teria que, desde jovem, aprender o ofício. Porque a ovelha, ela teria que crescer conforme o pastor crescesse. Porque se chegava lá um adulto, um homem formado, a ovelha estranharia ele, não aceitaria ele como seu pastor, não aceitaria ele como seu pastor, e ela deixaria de comer, de beber, porque ovelha não muda de pasto e não muda de pastor. Então, ela aprenderia desde pequena e cresceria junto com um jovenzinho, um moço, um menino. Ele começaria a pastorear menino, porque embora fosse de tenra idade, ele aprenderia junto com a ovelhinha o cuidado, a provisão e o amor do Senhor.
A terra de Israel, diferente da terra de Portugal, diferente do celeiro chamado Brasil, é uma terra que só tem 20% de terra arável de toda a terra. Só existe 20% da terra de Israel que dá para ser cultivado. Então a maioria da terra de Israel é uma terra seca, árida, sem chuva e sem pasto. Não existem pastos verdejantes. Isso é uma utopia do escritor. Só que para ele ser pastor, além dele aprender o ofício desde cedo, desde jovem, ele também teria que entender que para ser um pastor, ele teria que abdicar da sua vida pessoal. Ele teria que abdicar da sua vida no campo, da sua vida na cidade. Ele teria que estar com o rebanho em tempo integral. Ele não podia estar hoje aqui, amanhã ali, e depois acolá, porque a ovelha sentiria a falta dele. E a ovelha morre longe do pastor. Ele também teria que aprender a, desde jovem, enfrentar a escassez e a solidão. Porque tem gente que acha que pastorear, você vai estar rodeado de amigos, ladeado de amigos, será sempre bem-vindo e terão muitas pessoas para confraternizar. Mas eu não conheço ninguém que quer morar junto com um amigo que mora no meio do deserto. Porque é a habitação natural dos beduínos, dos pastores de ovelha em Israel. Ele vai ter que aprender a lidar com uma terra difícil. Ele vai ter que aprender a lidar com um solo infrutífero. E ele vai ter que aprender a lidar também com a solidão. Porque existem momentos na nossa vida, independente de ser pastor ou de ser ovelha, que nós passaremos pelo tal estágio da solidão. Só que mesmo passando pela solidão, a palavra pastor em hebraico é roi. E roi, ela vem da mesma raiz de reá. Roi é pastor e reá é amigo. Embora ele não tenha amigos, ele tem que ser amigo. Olha que contraste. Embora ele não tenha amigo, ele tem que ser amigo. E essa palavra Jesus me pegou essa madrugada. E eu falei assim, Senhor, mas o que é ser amigo exatamente? E aí Deus me respondeu, quem é seu melhor amigo além de mim? E eu falei, o meu marido. Quando você era jovem, quem era seu melhor amigo antes do seu marido? E eu disse, os meus pais. E Deus falou, agora você chegou na onde eu queria. Seu melhor amigo sempre falava tudo o que você queria ouvir. Sinônimo de amizade é passar a mão na sua cabeça todas as vezes que você fizer alguma coisa e dar um sinal de aprovação para você. Quem é seu amigo de verdade te confronta. A amizade não é sinônimo de você passar a mão em cima da cabeça dos erros dos outros. Se você passa a mão na cabeça de quem erra, você está sendo conivente e você não ama aquela pessoa. O que Deus estava dizendo através dos escritos de Davi, quando ele diz o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo assim, olha, ele é meu pastor, ele é meu amigo e ele me corrige, me doutrina quando eu estou errado, para que a minha alma não caia no abismo, para que eu consiga atravessar esse deserto, para que eu entenda que a terra é inóspita, é árida, cercada de lobos, escorpiões e serpentes. Mas embora seja cercada de lobos, escorpiões e serpentes, eu ainda assim tenho alguém como amigo. Embora eu não seja amigo dele, ele ainda consegue ser o meu amigo
e me advertir e me amar em momentos de necessidade e dor. E ele vai começar. O pastor, além de conhecer bem a terra, de se acostumar com um ambiente inóspito, ele tem que ter discernimento para saber quando é a ovelha. Porque conforme o rebanho vai crescendo, vão aparecendo outros animais. Dentre eles o bode. Não existe cruza de ovelha com bode, mas sempre no meio das ovelhas sempre aparece um bode. E eu fui estudar para entender por que aparece um bode no meio das ovelhas. Você tá rindo, né? Mas não é indireta para ninguém. E como faz para identificá-las? Você não consegue identificar um bode quando ele é pequenininho. Embora o pelo seja curto, diferente do pelo da ovelha, as características de um bode são outras. Bode, por exemplo, é bravo. Bode não gosta de amigos. Quem já comeu um bode sabe, no Nordeste do Brasil existem muitos bodes. O bode, ele é bravo de natureza. Só que quando ele é pequenininho, ele é dócil. Olha que doideira. Ele vai aprendendo a ser bravo, a ser revolto, conforme passam-se os anos. É quando o chifrinho começa a crescer que ele começa a se identificar como bode. É quando chifre fala de poder. Chifre, na Bíblia Sagrada, fala de poder. Então logo eu entendo que um bode, ele é até dócil antes de ter poder, de ter chifre. Porque vai dando poder pro bode, o bode vai se revelando quem ele é. Não aceita doutrina, não aceita ensinamento, não aceita conselho, não aceita repreensão. E quanto mais crescer, mais o chifre vai desapontar e mais ele vai te afrontar. Mas eu tenho uma novidade para te contar. Deus é aquele que aparta os bodes da ovelha. Então se tem algum bode te perseguindo, não se preocupe. Sabe por quê? Porque o próprio Deus, ele tira, porque é ele que aparta o bode das ovelhas. É ele que arranca. A outra característica que o rebanho tem, eu estava na introdução. Acho que nem vai dar tempo de pregar tudo. É que o pastor, ele tem que ter uma outra característica especial. Ele tem que saber preparar o rebanho. Ele tem que saber preparar o rebanho, porque note, nós estamos falando de uma terra árida. Uma terra que tem escassez de alimento. Em Israel, por exemplo, as ovelhas comem as sarças. É por isso que o pastor Moisés, ele está virado para o lado do Midbar, do deserto, e ele vê uma sarça que encandece e não se consome. Porque o alimento da ovelha em Israel não são os pastos verdejantes que tem aqui, mas são pequenas moitas que nascem no deserto. Essas moitas, quando estão verdes, elas servem de alimento. Só que o pastor, ele tem que ter uma habilidade especial. Embora ele tenha que conhecer, embora ele tenha que se acostumar com a terra, ele tem que conhecer bem o caminho que leva as ovelhas para encontrar esse alimento. Porque se ele não conhece o caminho, nem do alimento e nem do manancial que existe no meio do deserto, não morre só as ovelhas. Ele também morre. Então o pastor, Deus dá a ele uma habilidade que não dá para mais ninguém nessa vida. Ele sabe onde estão as fontes de águas escondidas no deserto.
E ele sabe exatamente do alimento que a ovelha necessita para não morrer de fome e não se perder. Ele conhece bem o caminho. Ele muitas vezes vai na frente para guiar a ovelha e outras vezes ele envia um moço para ir na frente. Porque um pastor sempre tem um menino do seu lado, o co-pastor. Quando eu digo menino, eu não digo de uma forma pejorativa, mas eu digo de um jovenzinho que seja ainda mais jovem do que ele. Porque este jovenzinho vai ter que aprender o serviço desde pequeno, para que o dia que o pastor se ausentar para ir matar os gigantes, o rebanho não fique disperso e não se perca. Só que este pastor, ele vai levar as ovelhas e vai conduzi-las aos pastos verdejantes. Para que ele conduza ela até este lugar de manancial, para que ele conduza até este lugar de alimento, ele vai ter que conhecer o caminho, porque senão a ovelha se perde. E a primeira coisa que a ovelha se perde, quando ela se perde, a primeira coisa que acontece com ela é danificar a sua lã. A ovelha tem cerca de 50 quilos, uma ovelha adulta. Uma ovelha gordinha. Dos 50 quilos, 12 quilos são de lã e 38 são de carne. Então, o serviço natural do pastor é proteger a ovelha. Só que existem ovelhas mazinhas também. Porque as ovelhas, elas têm uma característica de enxergarem com a vista muito turva. Então, por ela ter dificuldade de enxergar, ela precisa do seu pastor como guia. Porque no meio do caminho existem os espinhos. E a ovelha tem facilidade de se apaixonar por galho de espinho, achando que galho de espinho tem alimento. É verdade. Porque os espinhos lá em Israel, os pequenos espinheiros são mais ou menos do tamanho das sarças. E tem mais ou menos as mesmas características físicas. Então ela que enxerga pouco, vê de longe, acha que é sarça, mas é espinheiro. Tem gente que já pegou, mas eu vou ajudar você que tá aí, ó, com pouca visão, achando que é espinho, que é sarça, mas é espinho. Deus está dizendo, sabe? Tem lugares que você acha que tem alimento, que tem provisão e que vai ser bênção para você, só que ele é espinho para a sua vida. Fura o seu estômago e prejudica a sua lã, a sua pelagem. Enche de espinho a lã e depois não se aproveita. Então o pastor tem que ter essa habilidade de saber diferenciar os espinhos do alimento. É interessante notar também que o pastor não troca de rebanho. Pastor não troca de rebanho. Pastor que é pastor, além de não trocar de rebanho, ele não pega a ovelha quando está grande de um outro pastor. Ele não compra e ele não vende uma ovelha adulta. Sabe por quê? Porque a única classe de pessoas que gostam de ovelhas adultas são os açougueiros. Porque a ovelha, quando está ausente do seu pastor, ela deixa de comer e ela deixa de beber e ela morre. A tendência natural de uma ovelha, que é ovelha, não aceita outro arredio, não mora em outro aprisco, não está um dia aqui, um dia pula a cerquinha e vai para lá, outro dia corre no campinho daqui, outro dia vai comer os espinhos de lá. A ovelha, ela só tem um lugar, perto do seu pastor. E o único ser que aceita uma ovelha adulta que já está criada,
que já tem a sua lã, que já tem os seus 38 quilos de carne, é o açougueiro. Porque o açougueiro não vai querer ela viva, vai querer ela morta para se beneficiar daquilo que a ovelha pode dar. Só que o pastor, ele não se alimenta da carne da ovelha. A ovelha em Israel, nos tempos, por exemplo, de Caim e Abel, não eram para servir de alimento para os pastores. É por isso que Deus, ele ama a Davi e acha Davi como um homem segundo o seu coração. Porque Davi, eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas Davi, ele é o único, depois de Abel, que tem as mesmas características de um pastor de ovelha. Porque ele não vai usar a ovelha para comer. O pastor não se alimenta do rebanho. Ele não consegue catar um bichinho pequenininho, pôr no colo, amar aquele bichinho, conversar com aquele bichinho. Depois aquele bichinho tá gordo, bonitinho, catar o bichinho, matar o bichinho para comer o bichinho. Ele não vai fazer isso. Porque ele se apega, ele é amigo. E amigo não mata amigo. Amigo não come amigo. Amigo não fere amigo. Amigo não vende amigo. Amigo cuida, zela, entendendo que vai chegar um tempo que ele não vai se alimentar da ovelha, mas ele vai ter que tosar a ovelha para se alimentar da lã da ovelha. Porque é disso que o pastor se alimenta. Porque a ovelha que não deixa ser tosada, que ela não quer dar a lã para o seu pastor se beneficiar da lã, ela morre com a própria lã. Porque a lã vai tomando conta do corpo dela e embaraça ao ponto de tirar a sua vida, a vista e juntar carrapatos. Então o pastor vem com um azeite, derrama sobre a cabeça dela, para livrá-la de predadores que querem entrar dentro da cabeça dela através do ouvido dela. É ciência, dá um Google que você vai ver. Ele põe óleo na cabeça dela. Quando ele põe óleo na cabeça dela, esse óleo vai livrar ela do predador que quer entrar na cabeça dela através do ouvido dela. Tá entendendo? Porque tem muita ovelha que tá morrendo porque não quer deixar o pastor deitar o óleo na cabeça dela. Aí ela vai começar a ouvir predador e o predador vai entrar pelo ouvido e vai chegar até na mente dela ao ponto de matar ela porque ele tira o juízo dela. Talvez o que está faltando para essa ovelha nesta manhã é óleo. Só que eu quero te dizer uma coisa. Quem pode dar um glória, pode dar um glória, porque aqui tem uma botija de óleo nesta manhã. E se você estiver precisando de óleo, meu irmão, nesta manhã vai deitar óleo sobre essa cabeça. E esse predador vai ter que sair da tua ouvido, da tua mente e te deixar viver em paz. E eu nem entrei no versículo de número 1. É porque um pastor, eu tenho um seminário a respeito disso. A Rai já fez, é bom, né, Rai? As características de um pastor assemelham-se a Abel. Vou dar um spoiler aqui. Quando Abel morre, o mundo fica desequilibrado. Porque Caim não tinha armas. Um agricultor, a profissão mais antiga do mundo, agricultor. Para não, filho. É o agricultor. E o agricultor, na época de Caim, ele lavrava a terra com as mãos. Ele não tinha uma enxada. Ele não tinha nenhuma ferramenta. Então, ele cavava para cultivar. Ele plantava. Ele regava e ele colhia. Tudo um trabalho manual. Já o pastor de ovelhas, ele não vai se valer daquilo que ele planta. Porque, vamos entender Caim? Caim, ele não acha justo dar a primícia para Deus. Por quê, pastora? Porque ele plantou. Ele trabalhou na terra. Ele regou. Ele esperou o tempo que a semente está dentro da terra, que você não sabe se vai vingar ou se não vai. Eu já plantei, é gostoso plantar. Eu aconselho você, planta pequenas coisas para o começo. Eu plantei um pé de tomates.
Maravilhoso o pezinho de tomate. Eu regava e não via nada acontecendo. Aí um dia começou a aparecer um pequeno talinho, foi crescendo. E eu fui ficando ansiosa. Meu Deus, nasceu o pé de tomate, vai crescer o pé de tomate. Será que vai dar tomate? E deu tomate, minha irmã. E quando deu tomate, eu fiquei doida. Pensei, o primeiro que amadureceu eu vou comer. Aí Deus falou pra mim, vai, Caim, vai comer o tomatinho? Aí eu falei, não, Senhor, o primeiro que amadureceu eu vou dar pro sacerdote, Deus, é o bicurim. Tô brincando, Senhor. E o primeiro tomatinho amadureceu, eu fiz uma saladinha, dei pro pastor, ele comeu. E aí eu entendi, Caim. Você acha justo trabalhar um mês inteiro, o ano inteiro, esperar a lavoura crescer, quando colher o mais bonito, o mais suculento, o mais gostoso, você tem que dar para Deus, dar para a igreja, do que poder se alimentar primeiro? Visão de Caim. Primeiro o meu ventrinho. Primeiro o meu bucho. Primeiro as minhas necessidades. Primeiro eu satisfaço os meus olhos, os meus desejos. Primeiro eu satisfaço as minhas paixões. Primeiro eu satisfaço as minhas vontades. Para depois, o que sobrar, eu dar para o Senhor. Visão de Abel, pastor de ovelha. O rebanho não é para comer, Abel. Porque na época de Abel não comia carne. Só come carne em Noé. Depois da arca, depois do dilúvio. Então qual é o serviço do pastor? O serviço do pastor, irmã Júlia, é gerar vida. Ele vai ver o rebanho dentro do bucho da ovelha. Ele vai alimentar essa pequena ovelha para que ela tenha forças para gerar. Ele vai fazer o parto dela e dar primícia do rebanho, Behor. O primogênito, aquele mais bonitinho, aquele mais engraçadinho do rebanho, aquele que você olha, imagina, irmão, você tem um pet, você se apaixona por pet, chama até o pet de filho. Não tá errado não a gente se apaixonar pelo pet, não pode idolatrar, mas se apaixonar. Aí você vê a ovelha nascendo, crescendo, gordinha, quando tá gordinha, bonitinha, tu não vai comer dela, não. Tu vai sacrificar ao Senhor. Caim não tinha arma, mas quem tinha arma era Abel. Algum tipo de arma ele tinha que ter, porque senão a ovelha morreria porque não era tosada. Abel conhecia o caminho e a importância da vida, por isso que ele sacrifica com sangue, porque o sangue é a vida do animal. Quando ele dá o sangue da ovelha, ele está dizendo assim, Senhor, eu não estou dando a ti, Senhor, a força do meu trabalho, porque eu entendo que o meu trabalho não tem condição de me prosperar, de me perdoar, de me redimir e nem de me alcançar. Mas eu estou dando, Senhor, aquilo que tu produz, que é a vida. Então, Senhor, eu devolvo a vida para você, porque eu entendo, Senhor, o valor da vida e o valor da alma. É a nefesh, a alma. É o nosso intelecto, a mente, o coração, os nossos desejos que são impulsionados a servir ao Senhor. Quando ele dá a alma do animal, ele está dizendo assim, Senhor, eu estou doando a ti tudo aquilo que eu sou. Porque eu entendo que tudo aquilo que eu sou não vem de mim, mas vem de ti. Tudo aquilo que eu gero, Senhor, eu não tenho condições de trazer a vida, de trazer o meu sustento. Mas eu tenho condições, Senhor, de adorar a ti, Senhor Deus, e entregar a ti a vida. Outra coisa que o pastor tinha que ter, um instrumento. Porque a ovelha é medrosa, irmão. E para o pastor conduzi-la a pastos verdejantes, e guiá-la pela vereda da justiça, e levá-la até a fonte de manancial de águas, para que ela refrigere a sua alma e mate a sua alma sedenta da sede, ele tem que ter um instrumento. Esse instrumento vai ser usado pelo pastor no meio do caminho. Esse instrumento
vai servir para adorar a Deus. Porque a ovelha vai ouvir a voz do seu pastor, vai ouvir a música e vai acalmar os seus sentimentos e vai conseguir caminhar tranquilo até o destino final. Além de ter a vara e o cajado. A vara e o cajado é o mesmo instrumento. Mesmo instrumento. A vara serve para correção. Desobedeceu a ovelhinha, quer sair do caminho, quer se enroscar no meio do carrapicho? Então vem cá que eu vou te dar umas varadinhas. Aí sabe o que acontece? Todo mundo conhece aquele conto do beduíno? Que estava no deserto. Pastoreando, chegou uma caravana. E a caravana chegou, todo mundo dentro do ônibus, lugar hostil, inóspito. Quem não é ovelha fica com medo, não tem pastor, fica dentro do ônibus. E aí eles viram o beduíno no meio do rebanho lá, catar a ovelha, colocar a ovelha no colo, dar umas 4, 5 varadas nela e pof, deslocar a perna. Aí o guia se assustou, todo mundo se assustou, e o guia desceu de dentro do ônibus e foi conversar com o pastor. E falou assim, tá todo mundo assustado lá dentro do ônibus, porque te viu dando varada na ovelha. Te viu deslocando a perna da ovelha e acha que você não tem coração. Aí ele vai responder, eu estou fazendo isso por amor a ela. Tá vendo essa ovelhinha? É bonitinha, não é? Só que é ovelhinha rebelde. Eu já fui atrás dela 3 vezes. A última vez que eu fui atrás dela, eu encontrei ela num precipício, bem na ponta do precipício, quase para morrer. Então eu descobri que a única forma de eu não perdê-la é eu deslocar a perninha dela. Porque agora ela não vai poder andar no meio do rebanho. Ela vai ter que andar no meu colo. E ela andando no meu colo, eu vou proteger e educar ela. Muitas vezes vai ser com a vara, outras vezes vai ser com o cajado. Muitas vezes vai bater, mas muitas vezes vai proteger. O que identifica a ovelha como ovelha é o que ela recebe, porque a ovelha, meu irmão, ela não tem defesa natural. Tô terminando. Um pouquinho de paciência. Isso aqui custa 50 € se eu fosse dar numa sala de aula. Por pessoa. Ela não tem defesa natural. Ela não tem garras afiadas. Ela não tem dentes pontudos. Ela não tem veneno. Então ela necessita do cuidado, do amor, da proteção do pastor, porque sabe que o único que pode defendê-la dos perigos é o seu roí, ou o seu reá, é o seu amigo, é o seu pastor. Só que Davi vai escrever o salmo, eu vou entrar no versículo de número 1 apenas, tá bom? Nós encerramos. Porque Caim é diferente de Abel, porque Abel também tinha o bendito do cajado. Só que quando Abel morre, a terra entra em desequilíbrio. O mal, Caim, mata o bom Abel, e a terra vai produzir um desequilíbrio. Vai pender para um lado. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer que Caim vai gerar descendentes. E Caim vai gerar um descendente, por nome eu só sei em hebraico, não sei em português, não lembro mais em português, é Iaval. Que a Bíblia vai dizer que esse vai ser pastor de ovelhas. Só que olha o texto. Ele vai ser pastor de ovelhas e ele vai ser pai daqueles que habitam em tenda. Está desconexo. Descendente de Caim não consegue ser pastor. Sabe por quê? Porque ele vai se assentar em tendas. Pastor não se assenta. Pastor não mora em tendas. Pastor é nômade.
Hoje ele está aqui, amanhã ele está ali, depois da manhã ele está lá, porque ele está atrás de comida para o seu rebanho. Então ele não tem um lugar fixo. Ele tem que acompanhar o rebanho, tem que sair para onde o rebanho precisa de ir para trazer alimento. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer aqui que este pastor, ele se torna pastor de rebanho. Só que a palavra ali, rebanho, não é a mesma palavra de rebanho de Abel. A palavra ali é rebanho, e esse rebanho ali serve para comércio. Não entendeu? Eu vou te explicar. Ele é pastor, mas ele vende a ovelha. Ele é pastor, mas ele come a ovelha. Ele é pastor, mas ele usa o título de pastor para comercializar e matar a ovelha. Mas eu quero louvar a Deus, porque ainda Deus vai achar um Davi que vai amar o seu rebanho, cuidar do seu rebanho, proteger o seu rebanho, e vai entender que ele é o pastor. É por isso que Deus vai dizer assim: achei Davi meu servo. Davi tem cajado, e Davi não faz da música um comércio. Outro descendente de Caim. Tuval Caim. Tuval tempero de Caim. E este vai ser o pai de todos os instrumentistas. Só que a palavra ali, pai de todos os instrumentistas, não significa que ele é o primeiro a tocar o instrumento. Mas ele é o primeiro a catar o dom e fazer do dom comércio. O que servia para acalmar a ovelha, o que servia para guiar a ovelha, agora vai ser comercializado como arte. Agora vai ser comercializado como like. Agora vai ser comercializado como visualização, como status. Só que eu quero louvar a Deus porque ainda existe um pastor por nome de Davi, que está no meio das malhadas e sobe as montanhas de Belém e Efrata para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Ei, você pode glorificar a Deus nesta manhã, porque Deus fez com você o que Ele não faria com ninguém. Deus fez de você um adorador. Eu preciso parar porque tem muita informação aqui, você não vai... Já foi a hora. Adonai Roi Loesar. O Senhor é o meu pastor. Não me faltará. Aqui Davi entende a condição dele. Abandonado num pasto. Sem amigo. Sem ninguém para defendê-lo. Vivendo em um lugar árido e tendo que se acostumar com aquele habitat. Só que ele entende que ele é a ovelha rejeitada. E eu estudando zootecnia, olha as coisas, né? E aí eu vi um zootécnico dizendo uma coisa muito importante. Ele diz assim: existe uma classificação de ovelhas, cordeirinhos, que são os cordeirinhos rejeitados. Esses cordeirinhos, eles nascem, e quando eles nascem, a sua mamãe, as suas genitoras, os rejeitam. Então, ele vai ser tentado colocar no meio do aprisco, no meio do rebanho. Só que o rebanho também vai rejeitar. Então, quando o pastor vê que a mamãe rejeitou, que os genitores rejeitaram, que o aprisco rejeitou, que ninguém quer ele, o pastor não vai sacrificá-lo. O pastor vai levar ele para casa. Vai pegar ele nos braços, levar ele para casa e vai alimentá-lo. Vai zelá-lo, vai cuidá-lo. E vai falar com ele. Até ele crescer, ficar fortinho para voltar de novo pro aprisco. Porque lugar de ovelha não é dentro de casa, é no aprisco. Tem gente que entendeu. Depois vai se criar o grupo das ovelhas rejeitadas. Só que elas são fortes. E aí quando o pastor chega no aprisco,
que ele começa a cantar, as primeiras vir até ele são aquelas que conhecem a sua voz. Aí João 10:10 vai dizer, Jesus vai dizer assim, olha, eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. As ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. Sabe o que Davi estava dizendo? Sabe, Senhor, eu sou rejeitado de todo mundo. Na minha casa eu não tenho valor, no meio dos meus amigos eu não tenho valor, não sou aceito no aprisco, mas o Senhor, que é o meu pastor, não me falta. Pode me faltar alimento, pode me faltar amigos, pode me faltar compreensão, pode me faltar todas as coisas, mas o Senhor, Ele nunca vai me faltar, porque Ele sempre está comigo. Ei, eu quero orar por você nesta manhã e te dizer, ainda que todas as coisas te faltem, o Senhor é o teu pastor e nunca te faltará. Se coloca sobre os seus pés, eu quero orar por você. Guiar-me. Aleluia, Deus. Ele faz me deitar em verdes pastos. Ele faz me deitar em verdes pastos. Que pasto verde é esse? Se não tem pasto verde em Israel. A palavra ali, guiar, vem da palavra nahal, do verbo nahal. Nahal, a palavra guiar, nahal, tem outra tradução além de guiar, que é herança. Nahalot morashá, direito de herança. Quando o pastor está dizendo assim, olha, ele guia-me, ele está dizendo assim, ele está me dando uma herança. E o que é uma herança? Herança é aquilo que eu conquisto através do mérito de alguém. Não entendeu? Esse é meu serviço, te explicar. Eu não tinha direito de nada, mas alguém trabalhou para deixar para mim uma herança. Eu não tinha direito de nada, mas alguém se sacrificou para deixar para mim uma herança. Eu não tinha direito legal, mas alguém se fez sacrifício para que hoje eu tivesse a minha herança, a minha salvação. Sabe o que Davi estava dizendo? Existirá ainda um tempo que ele me conduzirá, que ele me dará a herança. E ele me faz deitar em verdes pastos. Esta palavra ali, deitar, é chuv. Chuv vem de chuvá. Chuvá é voltar ao caminho certo. Tem outra tradução também. Retornar ao estado original. Sabe o que ele estava dizendo? Adão caiu. Mataram Abel. Tá tudo uma bagunça. Só que esse pastor que me acompanha no meio do deserto, ele está me levando através da sua herança, do seu sacrifício, para estar de novo no estado original. O pasto verdejante é o jardim do Éden, aonde o homem era perfeito, aonde não existia pecado e aonde ele falava face a face com Deus. Deus está chamando alguém aqui nesta manhã. E Deus está dizendo assim, eu quero fazer de você uma nova criatura. Eu quero te levar e te conduzir a pastos verdejantes, te mostrar uma nova história e entender que o meu sangue te comprou uma herança eterna, que é a tua vida eterna, que ninguém pode tirar. Aleluia. Tem alguém aqui nesta manhã que ainda não conhece esse pastor? Cansei de ser bode, pastora, quero virar ovelha. Corre aqui na frente. Corre aqui na frente. Tem alguém aqui nesta manhã que ainda não serve a Jesus? Que ainda não é evangélico? Que ainda não é cristão?
que ainda não aceitou Jesus como seu único, suficiente Salvador, Senhor e pastor? Tem? Não tem? Então vamos orar?